E Jesus, ele vai falar o perigo disso, primeiro de uma forma muito objetiva. Ele vai falar, cara, você fazer isso, qualquer coisa, e isso pode parecer um pouco chocante para as nossas fantasias de vida. Ele coloca que qualquer coisa na presente era é passageiro, vai passar. Qualquer coisa que você enxerga hoje, do teu vizinho aí que está sentado, esse banco, isso aqui, o teu corpo, vai passar, por melhor que seja. Então esses tesouros terrenos são passageiros, transitórios, efêmeros, são roubáveis, destrutíveis. E a pandemia mostrou que uma gripe foi capaz de virar o mundo de cabeça para baixo, gente morrendo, empresas falindo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo destrutível. Teu corpo lindo, maravilhoso, daí você tem um AVC. Esse casamento incrível, daí você leva um pé na bunda. Aquele filho maravilhoso, vai embora. E não apenas são coisas passageiras, roubáveis, destrutíveis, como elas são deterioráveis, a começar pelo seu corpo. Você morre na academia, mas fica 3 dias sem tomar banho, você fede, não é não? Ou só eu? Por quê? Porque a gente tem um corpo corruptível, Paulo vai dizer, mortal. E quando você sutilmente não se dá conta e começa a projetar isso, esse significado do seu ser, o valor do seu ser, com certas dimensões, e repito, que por si só não são ruins, são boas. No teu casamento, se eu casar, então a minha vida tem valor. Essa mulher aqui, meu Deus, é Deus que colocou na minha vida, e a gente enfia Jesus na nossa loucura. Essa empresa, agora que eu me formei, como a tua alma intui, ela sabe que aquilo é passageiro, a sua relação com aquelas dimensões são sempre ansiosas. Só que mais do que dimensões objetivas, o que o Evangelho traz, o que Jesus denuncia ali, por amor a nós, é o caráter espiritual e psicológico desses movimentos dentro da nossa alma. Ele diz, aonde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. O que é o coração para o ser humano, na linguagem bíblica? São o lugar mais profundo, onde nascem suas pulsões, desejos, anseios, suas ambições. E quando a sua alma, sem que você se dê conta, começa a fazer isso, com o seu casamento, com o seu dinheiro, com o status, com o seu ministério, todo o seu ser vai entrando numa desordem, e aquilo, mesmo que por si só seja bom e neutro, vai sendo um senhor existencial da sua vida, vai desenvolvendo um controle adoecido sobre você. No exemplo aqui, Jesus fala assim, não tem como você fazer do dinheiro, do status, das finanças, o validador da sua vida, sem que aquilo te escravize. Mas você faz isso, a gente faz isso com todo tipo de realidade. E aí nessa hora, aquilo vai começando a nos controlar e nos desordenar. Isso é muito comum, por exemplo, em mães, pais mais velhos que têm filho e não conseguem dar limite para o filho. E se o filho percebe a relação adoecida, ele põe a mãe e o pai no bolso e controla a casa toda. Por quê? Por que o pai não consegue dar limite? Não é porque o teu filho é hiperativo, é que ele está num lugar distorcido dentro de você. Porque esse controle emocional, existencial que as coisas vão tendo dentro de nós,
vai alterando os nossos processos mentais. E a maneira que Jesus explica isso, ele fala: os olhos são a lâmpada do corpo, são as candeias, e se os seus olhos forem maus, todo o seu ser vai ser mau. E se os seus olhos forem bons, todo o seu ser será iluminado. O que ele está falando ali? Que um olhar bom é o olhar de gente legal? Não. O olhar bom é o olhar que as coisas têm proporção de realidade. O que é. Você enxerga a verdade, a realidade, e não uma projeção fantasiosa. Já o olhar mau é que quando aquela dimensão, o dinheiro, a carreira, os negócios, o ministério, vai sendo interpretado de uma forma distorcida, isso altera o teu olhar de mundo. E aí, a menina quer fazer faculdade, entra na faculdade, ela e a vizinha dela. Só que cada prova, cada trabalho é uma crise de ansiedade. E se vai mal, ou se falta dinheiro e não tem dinheiro para pagar, não é que ela vai ficar triste, ela vai desabar internamente. Por quê? Porque a relação dela com aquilo, o olhar dela sobre aquilo está distorcido. Porque como aquilo se tornou o grande tesouro da vida dela, os processos mentais se desordenaram. E aí, se ela se forma na faculdade, agora ela está entesourada, aí ela olha quem não se formou como menor do que ela. E ela olha quem fez o doutorado como melhor do que ela. E quem não se formou como pior do que ela. Porque o olhar da vida está distorcido. Seu casamento. Vamos ser bem honesto aqui. Pessoa que só sabe falar disso. A Reina é uma comunidade de muita gente jovem. Que bom, eu às vezes sou um idoso, 39. Mas tem a faixa aí de 20 a 25. Preste atenção. Se os seus sonhos, suas orações, suas campanhas, tudo em você gira em torno de casar, de ter filho, sinto te informar, isso já está distorcido dentro de você. E se você não tratar isso logo, você vai sufocar o teu marido, a tua esposa, e se ela for minimamente saudável, ela te dá um pé na bunda. Porque ninguém aguente gente que te sufoca. Por quê? Porque o casamento se tornou para essa pessoa o grande tesouro da vida dela. E aí a conclusão que Jesus fala é: e se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. O que ele está falando? Quando essa desordem de entendimento, de significados se estabelece, há uma profunda confusão interna. E aí a ansiedade passa a ser entendida dentro de você e dentro de mim, não como o nosso grande problema, mas como um sintoma. Como um grito da tua alma te chamando a atenção para aquilo que está em desordem dentro de você. Como, por pior que seja, e ansiedade como transtorno é horrível, quero te encorajar a ter um novo olhar sobre essa realidade dentro de você. E ao invés de você simplesmente falar: o meu problema é que eu sou ansioso. Não, esse não é o seu problema. Esse é um sintoma. Esse é um fruto ruim de uma raiz adoecida. E a sua alma está chamando a sua atenção para você olhar para dentro, para essa desordem de tesouros existenciais que começaram a acontecer dentro de você. E às vezes a gente precisa de um medicamento. Não sou contra o medicamento, mas medicamento não cura a ansiedade. Ele anestesia o conflito. Por quê? Porque o que está gerando permanece lá dentro. Você permanece lidando com a sua carreira, com os seus negócios, com o seu corpo, com o seu ministério,
com significados distorcidos, com o grande valor da sua vida. E aí você fica ansioso, aflito, sua mente não para, seu coração vive agitado, porque a sua alma está gritando, dando sinais. Você lembra do Brumadinho lá de Minas? O que vai acontecendo dentro de nós? Sua alma vai dando sinal, vai chamando a tua atenção, e um dia é a respiração, outro dia é o sono, um monte de coisa, mas até que tem uma hora, pela tua negligência, por você se anestesiar e fingir que não está acontecendo, quando resolve romper de uma vez só, aí você tem uma crise, daí você acha que é demônio, e é só sua alma transbordando, falando: ah, você não vai parar? Então eu te paro. Porque a sua alma entrou em colapso de ansiedade, porque por muito tempo os sinais foram negligenciados dentro de você. E como que Jesus nos ensina, como que o Evangelho nos ensina a lidar com isso? Obviamente que a primeira realidade que a gente tem que ter claro é a gente ser honesto sobre o que está acontecendo dentro de nós. Entender essa predisposição que todos nós carregamos. Perceber com honestidade por que a minha relação com a minha esposa, com o meu marido, com o meu dinheiro, com o meu ministério está tão aflita, está tão agitada. O que a minha alma está querendo resolver aqui? Mas mais do que não acumular tesouros terrenos, o que começa a tratar o nosso interior, Jesus fala, é vocês acumularem tesouros nos céus. O que é isso? É você buscar dinheiro para você comprar a sua salvação, você morar nas nuvens, lá no céu, lá longe? Não. Céu, nas Escrituras, tem a ver com a realidade de Deus, a realidade que é. Se por um lado tudo que você vê agora, tudo é passageiro, a teologia bíblica traz para nós que existe uma verdadeira realidade